marítimos, ou náutica, também engenheiro, e como engenheiro trabalhamos muito com números, ou seja, embora a vida me levou para as ciências económicas, mas a ciência económica é uma ciência social, não há economia sem pessoas. No fundo, ela trata o desenvolvimento da economia. E está a ouvir, e eu vou tentar com quadros ser um bocadinho mais preciso de número, ou seja, todos os quadros estão fundamentados. A primeira questão é que uma leitura do contexto. Eu vou tentar chegar ao euro, se faz ou não faz sentido o euro, se o termo austeridade é um termo feliz ou é um termo utilizado para explicar o modelo de evolução. Porque, em bom rigor, o professor Sidónio Pardal referia a cura para o problema. O problema é que nós estamos no Atlântico Norte, nós estamos no continente errado, que é a Europa, é um continente com características que vai ter que ser refundado por quem? Pelos europeus. E então começa com uma leitura de ciclos longos do moderno crescimento económico. E observa-se, usando aqui uma terra dos chineses, que é muito fácil de ler, observa-se que uma década de grande crescimento foi, em rigor, a década de 50-73. E ela sucedeu com um crescimento na Europa, mais do que Japão, porque foi uma década a seguir à guerra, década que havia tudo para fazer dos anos de ouro. Depois tivemos um processo já de um crescimento mais atípico, enfim, e depois, 94, e vale a pena fixarmos esta data, 94, onde a Europa volta a crescer e a Europa do Leste, os chamados entrantes, têm ritmos diferentes. E tem ritmos diferentes porque, voltando aos 94, teve a ver com algo muito importante que foi o euro. O euro libertou na economia, os chamados custos de transação, o custo da moeda, o risco. E isso significou um aumento no volume de negócio de cerca de 30%. Ou seja, todos nos lembramos do que era o anterior-euro e o pós-euro. E nos facilitou algo de que era para onde é que nós vamos vender as nossas mercadorias, do nosso conhecimento. E, normalmente, vendemos para aquilo que é mais fácil, aos nossos vizinhos. E os vizinhos, estamos a referir-nos, que são o espaço dentro da zona euro. Ou seja, 2/3 das trocas comerciais europeias, a imagem da portuguesa, naturalmente, que está na média, são feitas dentro do espaço europeu. Algo que não acontece na Ásia, que não acontece na América do Norte e muito menos em África, por motivos específicos. Ora bem, o que estava a acontecer é que nós estávamos a ter um fenómeno chamado catching up. Ou seja, estávamos a aproximar-nos em termos de produtividade, porque no fundo, em rigor, o resultado da nossa economia, o resultado da nossa capacidade de otimizar ou de melhorar a produtividade, estávamos a aproximar da chamada média dos Estados Unidos. Mas a partir de 95, mal começamos a cheirar ao euro, que é a dificuldade, a facilidade de vender mais barato aos nossos parceiros dentro do espaço comunitário, começamos a perder ritmos de produtividade. E isto acontece que começa aqui a haver ritmos de crescimento diferentes dentro do mesmo espaço, os chamados países do Norte, os países do Centro e os países do Sul. Reparemos que os países do Sul, por exemplo, aqui a produtividade estava acima do chamado país do Norte. E nós fomos perdendo este ritmo ao longo do tempo, mantendo todos o nível de emprego. O que quer dizer? Que cada vez mais estas populações tendiam a produzir menos, mantendo a sua remuneração. Este quadro também mostra muito bem os diferentes ritmos de produtividade dentro da Europa, mas também nos países entrantes a leste. Observe-se que Portugal estava ali. Isto em 2002. No período de 2002 a 2008, portanto, véspera da crise, chamada Lehman Brothers, os únicos países que baixaram a produtividade foi precisamente a Itália, a Espanha e a Grécia. Ou seja, não aparece sem querer a crise nos países do Mediterrâneo. Observa-se o grande aumento do ritmo de produtividade destes países do leste, nomeadamente pela sua proximidade geográfica à Alemanha. As causas para isso são imensas. Uma delas começa por ter a dimensão das empresas. Os países do Sul são caracterizados por uma grande capacidade de ausência de parcerias. E eu quero, eu posso, eu mando. Reparemos, são as microempresas. Nós temos muita pequena capacidade de criar escala. Qualquer coisinha. O INHA é um termo muito italiano, muito românico. E, de facto, cria dificuldades a captar algo muito importante, que é o investimento estrangeiro. O investimento estrangeiro torna-se relevante quando há ausência de poupança interna.
Ou seja, eu, para ter dinheiro, posso ter 4 instrumentos. Herdar, casar bem, pedir emprestado ou aumentar a produtividade. E o que acontece, nós entre 3, pelo menos um deles, que é captar investimento estrangeiro. Observamos que os países do Sul tenderam, ao longo de 85, 95 e 2009, aqui tem dificuldades a ler os números. É a primeira vez que o iPad não funciona, nunca tinha visto o link a não funcionar. E o iPad vem aqui, eu maximizei estes quadros e vocês poderem facilitar os números. Reparemos que em 85, azul claro são os países do Sul e que eles começam a perder capacidade de atrair investimento estrangeiro, ao contrário dos novos entrantes e dos países, digamos, da Europa a 15. Aqui em vermelho estão os países do Sul, caracterizados por pequenas e médias empresas. Também aparece como outro fator muito importante, que é a ausência de mobilidade. Ou seja, para além de não termos filhos, que é algo notório, é também nós deslocarmos com muita dificuldade. Deslocar de Vila Santo António para Lisboa para trabalhar, ai meu Deus, que o meu filho vai para a desgraça. Deslocarmos dentro do mesmo espaço, de quem se diz europeu, de Portugal para a França ou para a Alemanha, dizemos que estamos a emigrar, que estamos a perder os nossos melhores porque eles deslocalizam-se. Reparem bem os Estados Unidos, que é precisamente onde há maior capacidade de captar pessoas, e já agora é aqui captar fundamentalmente universitários, e também o aspecto de mobilidade nos Estados Unidos. Ou seja, há desemprego em Portugal e ele ia para a Suíça ou ia para a Alemanha dentro de um processo normal, dentro do mesmo espaço único. Este quadro, que é outro quadro notável, mostra bem onde é que nós estamos a afetar muito os nossos recursos, o chamado Estado Social. Reparemos que dentro do chamado Estado Social, entre 2004 a 2009, a Europa consumiu 58%. Ao contrário, digamos, do resto do mundo, que só consumiu 42%. O caso dos Estados Unidos é, de facto, o chamado Império Militar, que tem como grande consumidor de verbas. Último quadro contextual, que é onde é que nós estamos a dividir o nosso modelo social. Ora bem, o modelo social só é possível ser pago se houver pessoas para o pagar, se houver capacidade de criar riqueza para o fazer. Observe que os países do Sul são aqueles que afetam a maior porcentagem de riqueza, precisamente, ao chamado Estado Social. Bom, como é que nós resolvemos o problema deste Estado Social, ou o problema do nosso modo de vida, como bem colocava o professor São Padres, enquanto entre 90 e 2000, ou seja, uma década, nós conseguimos criar riqueza suficiente para pagar o Estado em que nós vivíamos. A partir da década de 2000, como já não tínhamos capacidade de pagar, ou seja, produtividade, começámos a pedir emprestado. Ou seja, aumentámos a chamada dívida. Enquanto nos emprestavam, assim acontecia. Isto aconteceu, particularmente, porque deu-se a entrada no euro. Com a entrada do euro, considerámos que todos éramos europeus, todos éramos alemães. E então tínhamos o custo do capital, todos ao mesmo preço. Observava-se antes, ainda na década de 90, por exemplo, a verde, que é a Grécia, Portugal, que é vermelho, e azul escuro. Reparemos o custo do financiamento. Todos recordados, eu observei com algum encanto uma casa que comprei no início da década de 90, uma taxa de juros de 18%, há pouco tempo a arrumar papéis. Isto não era para nós, que eu tenho 51 anos, algo especial. Muito bem, ao entrar aqui, as taxas baixaram. Quando descobrimos que nem todos éramos alemães, elas voltaram aqui, ao seu estado natural. Reparemos que são os mesmos, que já antes tinham estas taxas de juros elevadas. Isto aconteceu, como bem disse o professor Sidónio Pardal, porque nós não estávamos habituados. Este quadro mostra a dívida bruta. A dívida bruta é a soma da dívida das famílias, mais das empresas, mais do governo. Esta dívida é que é a dívida relevante. É a dívida de todos nós, de Portugal como um todo. Na década de 80, 1980, Portugal devia 172% do produto. Na década de 90, desculpa, 154%, ali passou abaixo, do produto. Na década de 90, ela baixou. Mas não baixou porque nós ficámos melhores. Não baixou porque nos deixaram de emprestar. O que é que aconteceu nessa década? Foi a crise de 83. Nomeadamente quando fomos a segunda ida ao FMI nos últimos 40 anos. E então baixámos a dívida. Mas mal voltou a confiança, começámos a subir que nem dois. Reparemos que fomos o país do mundo que mais subiu o volume da dívida. Neste total, nós somos os segundos maiores. Só somos vencidos pelo Japão, com uma pequena diferença. Enquanto o Japão utiliza a poupança dos locais, ou seja, o dinheiro que o Estado pede emprestado é aos japoneses,
que o emprestam, Portugal perde aos estrangeiros. O nosso volume de poupança, neste momento, é cerca de 11%. Pois bem, o dinheiro depende de quem o tem. Este mostra ativos e mostra passivos. Tem que dar igual a zero. Esta é aquela posição que nos mostra a posição de investimento internacional, que é uma instabilidade constante. Ora vai para um lado, ora vai para o outro. Este quadro, que nos últimos 15 dias teve uma grande polémica, que é o famoso estudo This Time is Different, do Rogoff e da Kenneth, da Reinhardt e Rogoff, em que, em rigor, este quadro continua preciso. O que acontece com uma discussão foi na soma que ele faz estatística, ele considera as médias. Ele considera as médias, ele digamos, baralha o estudo. Mas em termos país a país, não há nada a mexer, portanto não houve nenhuma alteração. Observa-se que enquanto Portugal teve uma média de 30% da dívida inferior ao PIB, 30%, a dívida era 30% do PIB inferior, ele teve médias de crescimento de 4,8%. Quando teve 30 a 60, teve 2,5%. Quando teve 60 a 90, teve 1,4%. Ou seja, à medida que aumenta a dívida, a capacidade de crescimento tende a ser menor. Estes factos são conhecidos. E vimos muito bem que o que estava a acontecer é que nós cada vez mais temos maior dívida. Então, quem são os países que têm a dívida? E aqui volta ao aspecto já geoestratégico. Ou seja, quais são as economias que exportam capital contra as economias que importam capital. Estas são aquelas que têm taxas de poupança positivas e então têm dinheiro para emprestar aonde ele faz falta a taxa de rentabilidade, naturalmente seguras. E observa-se que a soma dos países, chamado do Atlântico Norte, significa 26% do volume total de poupança internacional. E essas são as economias que pedem o dinheiro emprestado, em termos absolutos. Estados Unidos, Turquia, Itália, França, Espanha e por aqui fora. Ora bem, este quadro complementa o outro. Observa-se aqui a população. Cerca de 2/3 da população mundial enquadra-se no Índico e no Pacífico. Aqui estamos a China e a Índia. Quando tem PIBs nominais dos menores do mundo. O PIB per capita dos menores do mundo. Então a pergunta é, se estes países têm a população pobre e têm a poupança, porque é que eles nos vão emprestar a nós, aos do Norte? Como bem dizia Mao Tse-tung, o problema não era entre o Ocidente e o Oriente, a guerra. Era entre o Norte, que gastava dinheiro e abusava, e o Sul agrário e trabalhador. Aqui está. Os países do Sul têm a população e têm a poupança, e têm a capacidade de consumo, algo que nós não temos. Então, por que razão é que eles vão estar a emprestar dinheiro a estas populações? Observa-se o último quadro desta série de setembro, que mostra isto muito bem. Ou seja, as economias avançadas estão a azul, e reparemos que o produto, o PIB, significa cerca de 50% a 55% do PIB mundial. Em termos de consumo, nós gastamos 70%. Ou seja, o Ocidente, Atlântico Norte, produz 50% da riqueza mundial e consome 70%. A restante é poupança de quem? Dos outros. É que nem sequer é nossa. E o que é que nós dizemos? Vamos negociar. Emprestem-nos dinheiro. Bom, muito bem. O que é que nós temos que fazer? Temos que ter ritmos de crescimento diferentes. E aqui está. Temos que procurar regiões do mundo onde esse ritmo de crescimento está a crescer. Isto é de abril de há 15 dias, este quadro. Aqui está o que nós estamos na Europa, com metas de crescimento pífias, não é? Os Estados Unidos assim, mas muito baseado, como eu conversava com o professor António Pardais, o chamado quantitative easing, ou seja, estão a mandar dinheiro para o mercado, estão a injetar moeda, quer o Japão, quer os Estados Unidos, que algum dia vai ter que ser pago, nomeadamente através do imposto chamado de inflação, que é o pior imposto, é a taxa dos pobres. E são as taxas de crescimento, as projeções, de há uma semana, para o Mundial. Reparemos que Portugal, teoricamente, em 2014, já vai ter ritmo de crescimento, mas mesmo assim, muito abaixo do ritmo necessário sequer para pagar o serviço da dívida. Isto é o chamado modelo de crescimento, em que é aí que a gente vai trabalhar, ou seja, perceber se ele está baseado no consumo privado, no investimento, na relação mútua capital fixo, no consumo público ou nas exportações. E a Europa, em rigor, é nas exportações que está a apostar. Aqui trabalhei com 4 economias. Economias com ciclos longos, entre 92 a 2007, ou seja, 15 anos.
E este quadro permite-nos ver o que é que aconteceu com a Alemanha, o que é que a Alemanha fez, porque é que a Alemanha hoje está na situação, como diz muito bem o professor, que está. Há bocado comentava da rotatividade dos políticos. Político é a profissão mais ingrata que há. Observemos que os Estados Unidos têm uma média de mudança de gestores cerca de 6 anos. Na Ibéria, em Portugal, eles ficam o tempo todo que puderem. Poucos são aqueles que mudam de conceito de administração. Quando mudam, têm que ser empurrados. Mas os políticos, todos os que estavam no poder em 2008, quantos sobram? Em termos europeus? Sobra um. Quem é? A Merkel. Porquê? Porque nós temos confiança no que ela diz. Nós não. Os alemães. Porque a Merkel representa os alemães. O dinheiro que nós usamos não é da Merkel, é dos cidadãos alemães. E eles confiam nela. Aqui observa-se, vou-vos concentrar em 3 dados, para não estar a conseguir muito o consumo e tudo isto. A média de crescimento em 15 anos da Alemanha foi 1,5. A taxa de desemprego, naqueles 15 anos, foi de 8,9%. O modelo de crescimento deles começou a ser as exportações. Reparemos, a balança comercial partiu de 0 em 2000 e começou a subir. Ou seja, exportar. Esquecer o mercado local. Exportar, como bem dizia o professor, são os bens transacionáveis. As telecomunicações ou a energia não é um bem transacionável, é monopólio. É o preço que quiser e nós temos que o pagar. A França, porque tinha acabado do Sr. Hollande ir para o governo, estes 4 presenteiros na COFACE em maio do ano passado, e estava a discussão do euro, se o euro ficava ou não ficava, com o economista-chefe a falar da COFACE que o euro ia acabar e que Portugal ia pedir apoio tal e qual a Grécia. Reparemos, França tem taxa de crescimento médio de 2%, com taxa de desemprego de 9%. Muito próximo também do respeito à Alemanha. Mas com um problema gravíssimo, que é a sua concorrência internacional. O seu déficit comercial, mais tarde ou mais cedo, vai ter que ser pago. Observemos a Espanha, que tinha taxa de crescimento de 3,1%. Os 14% médios de Espanha eram muito bons. Espanha, tipicamente, sempre teve 2 dígitos em desemprego. Mas tinha crescimento de 3,1%, com balanças comerciais tiboteantes, mas já perto do zero. Finalmente, Portugal é aquilo que nos interessa. Portugal cresceu, em 15 anos, média 2,2%, com taxa de desemprego de 6,5%. O que é que nós vamos tentar a refletir? É que a Alemanha cresceu a uma taxa média de 1,5%, com taxas de desemprego quase 9%. E nós tínhamos taxas de desemprego de 6,5% e crescimento maior da Alemanha. Portanto, o nosso modelo era o modelo correto. Observemos o que é que aconteceu depois daqui. Taxa de desemprego, 8,5%, 10%, 12% e já está em 16%. Observemos a Alemanha. Teve 8,5%, 7,5%, 7,1%, 7,1% e já está em 6,5%. O que é que Portugal tem feito, entretanto? Aqui não está refletido. Isto eram as projeções para 2011. Em 2012, felizmente, esta balança comercial já está praticamente positiva. Ou seja, nós estamos nas exportações a ter um impacto muito relevante. Isto são os bens transacionários, não vale a pena estarmos aqui a avançar, mas podem ver. Ou seja, Portugal é muito pouco competitivo em tudo o que tem concorrência internacional. Nós temos tudo o que é mão de obra intensiva, nós temos capital intensivo cá em baixo, know-how intensivo cá em baixo, que é preciso de tratamento. Nós temos tudo o que é intensivo mão de obra, quer dizer, trabalhamos por qualquer preço, barato, mas também por utilidade muito baixa. Bom, o euro. A pergunta aqui é se a Europa faz ou não faz sentido. Então, em termos, a Europa faz sentido se, de facto, vender produtos que o mundo compra. E é o que está a acontecer. Reparemos que as economias avançadas têm, em termos de balança corrente, negativa. As economias mais desenvolvidas, e aqui vai-nos dar a zona euro. A zona euro está equilibrada, ao contrário do Reino Unido e dos Estados Unidos, que tem o chamado déficit comercial terrível, que vai ter que ser pago. Só que eles têm 5 aspectos muito importantes. Primeiro tem o Dow Jones, já tem a Bolsa Americana. Segundo tem a língua inglesa. Terceiro tem o código, tudo o que é código internacional é em língua inglesa. E finalmente tem algo muito importante que é o Império. Mas mais tarde ou mais cedo vão ter que prestar contas, porque sempre os impérios tiveram ciclos. O outro aspecto da crise, que nós falámos muito, e hoje ouvi o discurso do Sr. Presidente, que gostei, há muito tempo que eu não tinha nenhum discurso que gostava do Sr. Presidente Cavaco Silva. Ele dizia que a Europa estava mal em tudo. Não, a Europa em termos comerciais está bem. Reparemos que ela nunca teve superávit comerciais como agora tem. Nunca teve.
E o ter trabalhos comerciais quer dizer que o mundo compra os nossos produtos. E se o mundo comprar os nossos produtos ou o nosso conhecimento, quer dizer que nós vamos ter um futuro amanhã melhor do que hoje. Porque já vamos depender de nós mesmos. Já na reta final, aqui é observada uma questão que é o custo de capital. O que é o custo de capital? É a taxa de juros. Quem é que pode comprar a taxa? Quem pode comprar a dívida portuguesa? Qualquer um de nós. Portanto, se nós não comprarmos a dívida do nosso país, é porque nós desconfiamos que ela vai ter problemas na sua solvabilidade, ou seja, no seu pagamento. E esta evolui em função de quê? Em função da apetência do risco. O mercado tem mais ou menos. Isto aqui acontecia devido a várias crises, que ela evoluía a taxa de juros. E só valia a pena observar aqui a economia da Irlanda, que reparemos que pediu o resgate primeiro de Portugal e tinha custos de financiamento acima de Portugal. E quando nós falamos no modelo da Grécia, também aparece o modelo da Irlanda para comparar Itália e Espanha. E como bem há bocado referiu o professor, isto são dados de ontem da Bloomberg. Peço desculpa, eu tapei aqui o quadro. Isto é de ontem. Observamos que Portugal, neste momento, está no mercado secundário há 10 anos, a 5,74. Tinha a ver isto. 5,74 é notável. Reparemos que quando nós pedimos apoio, estávamos a quase 8%. Não, estava acima de 8%, 9%. Mas chegou a 19%. Hoje, há 2 anos, estamos com taxas confortáveis, relativamente confortáveis, que qualquer empresa gostava de as ter. Ora, este é o primeiro passo. Que é as empresas poderem emitir internacionais. E porque elas não emitem dívida lá fora? Porque ainda falta a confiança nos mercados, que nós vamos honrar os nossos compromissos. Porque ninguém empresta dinheiro a alguém que desconfia que tem hipótese de não receber o dinheiro. Portanto, o caminho está a ser feito. Outro aspecto aqui muito interessante é que a Irlanda já está a negociar no secundário abaixo... Onde é que está a Irlanda? 10 anos. Irlanda... Está aqui. 3,51. Está abaixo de Espanha e de Itália. E já agora, é a segunda dívida maior da Europa. O diferencial face à Alemanha desde o ano, observa-se que Portugal foi a economia que mais caiu no diferencial. Reparem que a Grécia está lá em cima. Olhem que Espanha só desceu 95 pontos base. Em Portugal cresceu quase 1,3 pontos base. Isto é muito importante para um país que aos dias pares vai ter um acordo e aos dias ímpares vai ter um conflito constitucional. Esta questão também tem a ver com o euro. Quando se diz que o euro está em crise, o euro é uma moeda muito estável, que tem variado numa banda relativamente curta. Reparem bem, com os restos das moedas, o iene, o dólar norte-americano e esterlina, sempre na base de 1,13, 1,27, 1,35. Ou seja, o euro não depende dos outros. O euro depende essencialmente dos portugueses. Como bem referiu também o professor, a questão da banca é sempre sistémica e sempre cíclica. Ou seja, temos aqui ciclo, e como utilizar esta frase de Charles Elliott, a ironia da crise é que, embora tenha sido consequência de um excesso de confiança, de crédito e de consumo, só pode ser resolvida com mais confiança, com mais crédito e com mais consumo. Esta frase foi dita sobre a crise de 28. Ela pode ser usada hoje. Só que nós não comparemos o que estamos a discutir. Não é o mesmo crédito, não é o mesmo consumo e é uma nova confiança. Porque o que estávamos a discutir numa altura era quem é que merece levar este dinheiro. Ora bem, o que acontece na Europa está no sistema financeiro numa crise muito complexa e estamos no início, digamos, da nossa recuperação do chamado sistema financeiro. Este quadro tem 15 dias, que mostra bem a chamada austeridade. Aqui está o fiscal balance. Reparem que todos os países estão a reduzir o seu déficit, o seu consumo, se é mais do que as suas receitas, todos os países, e naturalmente as outras economias mais avançadas têm um ajustamento maior. E porquê é que tem ajustamento maior? Porque o seu déficit é significativamente maior. O que nós estamos a falar com déficit é aumentar a dívida. Hoje a dívida são 123% do nosso produto interno bruto. Se a taxa de juros for maior que o nosso crescimento, como é que nós pagamos? Se a previsão de crescimento para o ano é 0,6 e a taxa atual é 3,6, por favor da Troika, porque quando saímos da Troika observamos que pagaríamos a 5,6. Sei que eu costumo referir que a Troika vai nos deixar muitas saudades por disciplina aos partidos políticos, por disciplina aos senhores governantes e por custo do capital. Muito bem, o que é que pode acontecer para ela toda ser destruída, esta famosa confiança? Em abril, os países estavam todos positivos, ou seja, o risco era muito baixo, 2010. Em novembro,
já estava tudo muito nervoso. Em fevereiro, ao fim e ao cabo 3 meses de intervalo, já estava tudo mais calmo. Aconteceu o problema grego, voltou tudo a ficar nervoso. Ou seja, pode ser algo que aparece, o que chamou o cisne negro. Qualquer facto que hoje não contemos, que pode destruir toda a confiança que nós temos, como foi aquelas famosas decisões dos senhores juízes do Tribunal Constitucional. O que é importante nesta fase é nós procurarmos, dentro do consenso da responsabilidade, maior do que as nossas convicções. O que está em causa é Portugal e são os portugueses. Muito obrigado.